E o Vasco anunciou seu 12º reforço visando a temporada 2023. A gente vai tratar muitos detalhes sobre essa contratação e também sobre outras situações, principalmente a questão de São Januário e Maracanã. Mas antes, um recado importante da Mais Ágil. Quantas vezes a gente não precisa de um dinheiro, né? Aquele dinheiro naquela hora que você tem que ter e não tem. Deu infiltração na cozinha, precisa fazer uma obra? O carro tá batendo, não tá legal, precisa trocar o carro. Cadê o dinheiro? Aquele amigo que te emprestou uma grana e você ainda não pagou, vai encontrar com o cara. Chato, né? Constrangedor. Ou então, aquela conta que se você pagar antes, você tem um desconto maneiro. Então, dinheiro na mão você precisa ter. Mas como você vai ter? Olha, não é tão difícil não. Se você tem saldo do fundo de garantia, você consegue antecipar seu direito, esse dinheiro. Em até 24 horas, a solução está com a Mais Ágil. Entre em contato com eles. Você está vendo aí o telefone na tela. E também, na descrição desse vídeo, tem um link que leva você direto ao WhatsApp. A Mais Ágil tem experiência, tem capacidade de fazer essa antecipação sem problema nenhum. E você vai ter essa grana para cumprir aí os seus sonhos ou então para pagar as suas dívidas. Mais Ágil, ajudando você a antecipar o dinheiro do fundo de garantia. Beleza, galera ligada aqui nesse Boletim AV especial de sábado, não tem jeito, estamos aqui para te deixar muito bem atualizado e vamos trazer muitas notícias, por isso que eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, somos mais de 208 mil inscritos, mas eu conto também com a sua inscrição e olha, é de graça, não custa nada, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione-se nas notificações, deixe o like no vídeo que também não custa nada e compartilhe, você ajuda bastante a esse vídeo chegar a outros vascaínos, copiando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. E esse Boletim AV, eu vou trazer muitas notícias, mas daquele jeito que você gosta. Rápido, dinâmico, informativo, muita informação de um jeito rápido e dinâmico, do jeito que você gosta, aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu já começo falando que o Vasco treinou hoje, treina amanhã, visando a partida de segunda-feira, 7h30 da noite, contra o Boa Vista, Taça Guanabara, jogo muito importante para o Vasco, até porque tem rodada nesse fim de semana, tem um jogo importante entre Bangu e Volta Redonda, o Vasco tem que ali secar um dos dois participantes, até porque pode sim perder a vaga no G4 momentaneamente, mas segunda-feira vencendo a equipe do Boa Vista, volta a ocupar os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca, por isso o jogo é muito importante em São Januário e promete estar lotado, mais de 20 mil ingressos foram colocados à venda e eu tenho certeza que a torcida do Vasco vai comprar todos os ingressos visando essa partida de segunda-feira contra o Boa Vista. Para esse jogo, o técnico Maurício Barbieri ainda não vai poder contar com o zagueiro Robson, o atacante Figueiredo, além do meio-campista Marlon Gomes e também a questão do atacante Orediano. Esses 4 jogadores ainda estão no departamento de performance e eficiência do Vasco, a questão do DM, mas esses jogadores podem ser colocados para o jogo contra o Flamengo no próximo domingo, dia 5. Então todos os detalhes você vai ficar sabendo durante a nossa programação, apenas o Orediano que não deve estar pronto para o jogo contra o Flamengo. Tem a questão também no Manuel Capasso, jogador que foi apresentado essa semana de forma oficial, argentino de 26 anos, faz 27 anos ainda no mês de abril, então o Vasco preparando essa questão do Manuel Capasso também ser registrado durante essa semana para poder estrear no jogo contra o Flamengo. Se ele vai ser titular ou não, depende, é claro, do próprio técnico Maurício Barbieri, mas ele vai poder ganhar a chance de pelo menos ser relacionado entre os jogadores para esse clássico com o Flamengo na próxima rodada. Ainda falando sobre o jogo de segunda-feira contra o Boa Vista, o Vasco deve manter aquela espinha dorsal que vem jogando as últimas partidas, até mesmo com algumas mudanças no jogo que aconteceu pela Copa do Brasil. Provavelmente o time do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, Puma na lateral direita, a zaga com Miranda e o Léo e o Piton na lateral esquerda, só que o Piton tem uma situação. Ele foi retirado do jogo no comecinho do segundo tempo com uma gastroenterite, sentiu muito essa situação, está sendo preparado ali e talvez até não vá para o jogo de segunda-feira, poupado, ficando um pouco mais tranquilo para poder voltar exatamente 100% para o jogo contra o Flamengo. Se ele não jogar, Paulo Vitor deve ser o titular da
lateral esquerda, com Edmar indo para o banco de reservas. No meio-campo, aí sim, Rodrigo deve ser o primeiro volante, tem a situação do Barros, que deve continuar no banco de reservas, com o Jair sendo o segundo volante e o Alex Teixeira um pouco mais atrás, com o ataque sendo feito por Gabriel Peck, Eric Marcos e o Pedro Raul lá na frente, mais ou menos o mesmo time que iniciou a partida contra a equipe do Trem do Amapá pela Copa do Brasil. Ainda falando também sobre a questão do Vasco, buscando outras situações relacionadas a contratações, o Vasco anunciou de forma oficial a contratação hoje do lateral direito Paulo Henrique, jogador que vem empréstimo até o final do ano, sem custo pela questão do empréstimo, mas vem sem o passe fixado. Ele tem contrato com o Galo até o final do ano que vem e por isso vai ficar nessa temporada jogando pelo Vasco e deve ser ali um reserva para o Puma Rodrigues. Outra situação que o Vasco vem buscando ainda tentar detalhes é a questão do Andrei Santos, até porque o Vasco tem uma dívida em relação ao próprio jogador e aos seus representantes que deve ser equacionado na segunda-feira e aí sim, muito provavelmente o Vasco na próxima semana pode sim anunciar a volta de Andrei Santos para o restante da temporada. Talvez até o meio do ano, essa questão do contrato ainda está sendo feito uma conversa em sigilo, mas em princípio até o meio do ano, por conta da questão do Chelsea ele voltando ao time inglês. Então a gente fica nessa expectativa, a gente vai buscar informações, mas o Vasco na segunda-feira deve equacionar essa questão da dívida para poder acertar a volta de Andrei Santos, pelo menos até o meio da temporada, o Vasco negociando essa situação do próprio Andrei Santos, quem sabe pode ficar até o final do ano, mas vai depender muito da questão dele conseguir os pontos para poder voltar ou não para o futebol inglês, visando vestir a camisa do Chelsea de forma oficial. O Andrei que foi comprado pelo Chelsea junto ao Vasco. Essa situação pode ser confirmada na próxima semana. E agora mudando um pouquinho a questão dos aspectos relacionados ao Vasco, o Vasco espera que nos próximos dias o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, possa sim reaver a questão da administração, pelo menos temporária, do Maracanã. Hoje pertence a Flamengo e Fluminense, mas o Vasco quer sim administrar o estádio. A questão da licitação está sendo empurrada com a barriga, mas o Vasco espera que nos próximos dias essa situação do Vasco poder também administrar o Maracanã possa ser colocado em pauta. Até porque o próprio Cláudio Castro falou lá em dezembro, você está vendo aí na tela, o Vasco fez uma reunião com o governador, ao lado de representantes da 777 Partners, e o próprio governador disse que essa situação pode ser ainda oficializada nos próximos dias. Então a gente fica nessa expectativa. Até porque o Vasco tem outra frente. Agora sim, o clube associativo está na questão da reforma de São Januário. O Vasco teve uma reunião essa semana com o prefeito Eduardo Paes. O prefeito se colocou à disposição e quer que esse processo seja acelerado. Vai precisar de um projeto de lei na Câmara ser aprovado para que esses recursos possam passar para o Vasco e o Vasco, que já tem a situação muito bem encaminhada da reforma de São Januário, possa ter ainda esse ano, quem sabe, essa situação de começar a reforma de São Januário, dependendo desse processo que está sendo feito junto à Prefeitura do Rio. Então a gente fica na expectativa, muita coisa já começou a ser andada. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é muito vascaíno, também já pediu aceleração em relação a esse processo e um projeto de lei vai ser colocado em votação na Câmara de Vereadores e, se for aprovado, já tem muita empresa querendo fazer essa parceria para a reforma de São Januário. A gente fica nessa expectativa, uma reforma que pode acontecer do Vasco ter uma ampliação do estádio de 40 a 44 mil espectadores e é muito importante para o Vasco para as próximas temporadas. Essa é uma situação que está sendo renegociada pelo Vasco Associativo, o presidente Jorge Salgado, o Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral do Vasco. Toda essa situação em parceria com a Prefeitura está sendo feito pelo Clube Associativo, tem nada a ver com a questão da Vasco da Gama SAF. Então a gente vai trazer todos os detalhes para você ficar ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu disse, nesse Boletim AV, um Boletim AV rápido, dinâmico, informativo, do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Por isso que eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like no vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda bastante a esse vídeo chegar a outros vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de sábado. Amanhã, 10 horas da manhã, aqui no canal Atenção Vascaínos, vai ter um vídeo muito especial, praticamente um bastidor de como foi o desfile do bloco Gigante da Serra aqui em Nova Friburgo, que fez uma homenagem linda ao Vasco e também ao Roberto Dinamite. Mais de 2.000 torcedores do Vasco passando aqui no desfile da Gigante da Serra, um bloco muito bacana de Vasco aqui de Nova Friburgo. Grande abraço, ótimo restante de sábado. Eu vejo vocês amanhã, 10 horas, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!